irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Como você já está acompanhando, o nosso programa está agora no 11º livro, Mecanismos da Mediunidade, que nós já começamos nos programas anteriores e eu aconselho você a ter o livro em mãos, porque como o livro anterior, Evolução em Dois Mundos, esta é uma obra bastante técnica e, eventualmente, os comentários que nós fazemos você pode anotar no livro ou num caderno à parte para ir acompanhando e depois pesquisar, fazer as suas investigações, até para se familiarizar com determinados conceitos, porque enquanto que o Evolução em Dois Mundos era um livro muito ligado à biologia, à medicina, à evolução dos corpos, este aqui, ele está muito ligado à parte eletrônica, elétrica, à física. Então, você vai aprender coisas numa outra área. Por isso é que é bom você ter um local para anotar, ou para você mesmo que for no livro, poder fazer marcações que te ajudem. Hoje nós vamos tratar do capítulo 2, que na verdade é um capítulo escrito pelo Espírito André Luiz com uma finalidade histórica. Ele vai mostrar para o leitor todo um avanço na área da pesquisa a respeito dos campos, das ondas, dos sistemas ondulatórios do universo, começando lá de trás. Então ele vai fazer uma descrição daqueles espíritos que vieram ao mundo físico com a finalidade de ajudar a evolução desta área do conhecimento, que obviamente deverá mais adiante no livro estar conectada com a nossa percepção do mundo invisível. Porém, ele está explicando passo a passo como é que os pesquisadores foram se sucedendo nessa história da evolução da física, da eletrônica, para que depois chegássemos ao que hoje podemos já constatar. Por isso ele tem este título, Conquistas da Microfísica. Durante a leitura do texto original, nós estaremos inserindo algumas imagens referentes às personagens que ele está citando. Não serão todas, serão algumas, para ilustrar e você poder depois, se tiver interesse, ir atrás também, ok? Então agora, olha, pega o seu livro, pegue a sua anotação e vamos dar início ao capítulo 2, acompanhando a leitura na tela. Você vai ver aí o nosso texto. Vamos a ele. Está chegando no texto, olha lá que estúdio maravilhoso nosso, ó. Ah, muito bem. A câmera 2, com o nosso cameraman, ele gira a câmera e chega lá. Mecanismos da mediunidade. Primórdios da eletrônica. Espíritos eminentes, destacados, espíritos, hein? Está falando do mundo espiritual. Atendendo às necessidades da investigação científica entre os homens, retornam da espiritualidade ao plano terrestre, incentivando estudos acerca da natureza ondulatória do universo. Natureza ondulatória. A eletrônica sussurra, balbucia as primeiras notas com Tales. Tales é o filósofo, o matemático grego. Tales de Mileto. Mileto é a cidade de onde ele era oriundo, que nascera aproximadamente em 625 e morre em 547 a.C. Ele é matemático e filósofo grego. Ele existiu 600 anos antes do Cristo. Olha que interessante. O grande filósofo, que tinha a crença na unidade essencial da natureza, observa a eletrização do âmbar, elétron, chamado elétron em grego. Seus apontamentos sobre as emanações luminosas são retomados depois no curso do tempo por Heron de Alexandria, que está aí entre 10 e 70 depois de Cristo, matemático e mecânico grego, que também, junto a outras grandes inteligências, vai terminar todo o seu raciocínio nos descobrimentos e pensamentos de René Descartes, 1569 a 1650, que também é filósofo e matemático francês no século XVII.
Descartes é uma figura importante do pensamento, não é? Que, inspirado na teoria atômica dos gregos, conclui 300 anos antes da descoberta do elétron que, na base do átomo, deveria existir uma partícula primitiva, chegando mesmo a desenhá-la com surpreendente rigor de concepção, como sendo um redemoinho, um turbilhão ou imagem aproximada dos recursos energéticos que o constituem. Então estamos já em Descartes. Você deve ter visto as imagens destas figuras. Descartes é importante não só no pensamento cartesiano, penso, logo existo, mas também nas pesquisas que fez sobre vários outros campos da área, nós já vimos Descartes lá no outro livro, quando ele faz um esboço do sistema circulatório, e ele fala como se houvesse algum tipo de espírito, ânima, nas veias para empurrar os músculos. Ele faz concepções a respeito da biologia, agora está fazendo a respeito da física. Então você vê que é um pensador que vem amparado pelas descobertas e concepções matemáticas e filosóficos dos seus ancestrais, os gregos, vem desenvolver esta etapa, este passo, este degrau da ciência. Logo após, veja, aí vem um outro importante, você acompanha o texto. Logo após, Isaac Newton, e aí estão as datas da sua existência, físico e matemático inglês, realiza a decomposição da luz branca nas 7 cores do prisma. Dá uma olhadinha aí na imagem. Você vai ver a experiência dele num quarto escuro, deixando passar uma frestinha de luz apenas e colocando um prisma para fazer com que aquela luz tivesse algum tipo de resultado posterior. E ele descobre que a luz branca, que chegava branca, se decompõe quando passa pelo prisma e apresenta o leque das 7 cores do espectro. Apresentando, depois dessa experiência que você está vendo aí, seja no quarto escuro, seja no prisma que vai decompor a luz, ele apresenta, depois de fazer essa experiência, a ideia de que os fenômenos luminosos seriam correntes corpusculares, correntes de corpúsculos, sem excluir a hipótese de ondas vibratórias a se expandirem no ar. Agora depois, pouco tempo depois, nós vamos encontrar Huygens, que está fazendo, como físico e matemático e astrônomo holandês, a experimentação que o anterior estava fazendo, e defende, Huygens, defende a teoria do éter luminoso, ou chamada teoria ondulatória. Nós estamos vendo que mais ou menos todas essas pessoas estão vivendo no mesmo período, no período muito próximo. O físico Isaac Newton é de 1642, mas o Huygens é um pouquinho antes, vai viver mais ou menos na mesma época. Então um vai ajudar na continuidade da pesquisa do outro, estarão fazendo juntos, um está na Inglaterra, outro está na Holanda. Mas também na América, nós vamos encontrar pesquisadores nessa mesma direção. Vamos voltar ali, ó. Benjamin Franklin, o pai da nação americana, um dos pais, político, físico e publicista americano. Franklin teoriza sobre o fluido elétrico. Você deve saber daquela experiência que ele levanta uma pipa num dia de tempestade com uma chave, um metal pendurado na linha, e tem aquelas reverberações elétricas pela eletrificação da atmosfera. Então ele continua, André Luiz explicando, Franklin teoriza sobre o fluido elétrico e propõe a hipótese atômica da eletricidade, tentando classificá-la como sendo formada de grânulos sutis, perfeitamente identificáveis, parecidas aos redemoinhos eletrônicos que hoje se imagina. Então, este primeiro subtítulo vai nos trazer essa sequência de pesquisadores que vieram naquele tempo primitivo da pesquisa física desenvolver conceitos
intelectuais, porque naturalmente não havia elementos de pesquisa capazes de fornecer certezas a esses desenhos ainda não palpáveis, mas conceitos concebidos pelo pensamento dos pesquisadores. No seguinte subtítulo, nós vamos encontrar a ideia do campo eletromagnético. Então, deixamos Franklin, que cooperou bastante neste aspecto, com os Huygens, o Newton e todos os anteriores, e vamos chegar ao começo do século XIX. Nos primórdios do século XIX, aparece Thomas Young, médico, polígrafo e sábio inglês, examinando as ocorrências da reflexão, interferência e difração, que é o desvio da luz, fundamentando-se sobre a ação ondulatória. E depois dele vem Fresnel, Augustin Fresnel, físico francês, que consolida, que dá forma mais sólida às deduções do seu amigo Thomas Young, seu contemporâneo. Sucedem-se investigadores e pioneiros, até que em 1869, James Clerk Maxwell, físico escocês, afirma, sem que as suas afirmações conseguissem despertar maior interesse nos sábios do seu tempo, que as ondulações de luz nasciam de um campo magnético associado a um campo elétrico, anunciando por primeira vez, concebendo essa teoria, essa correlação entre a eletricidade e a luz, e assegurando que as linhas de força transbordam dos circuitos, saindo em direção ao espaço ambiente e expandindo-se como pulsações ondulatórias. Ele então cria a notável teoria eletromagnética. Desde essa época, o conceito de campo eletromagnético assume singular importância no mundo. E você vai ver na imagem uma referência a essa dupla existência, essa dupla correlação entre eletricidade e campo magnético. Campo magnético e eletricidade. Você sabe que para produzir energia elétrica, os campos que vão, os movimentos das grandes turbinas acontecem graças à ação, no caso da hidrelétrica, a água que faz girar, mas ele tem um conjunto de ímãs que, ao rotacionar envoltos por uma capa de fios de cobre, induz corrente elétrica. E você pode também imaginar a estrutura inversa. A corrente elétrica sendo acionando um chamado eletroímã, criando um campo eletromagnético que atrai metais. E existem então determinados tipos de máquinas que possuem um pêndulo grande, chato, onde ele liga a energia, aquilo imanta e ele puxa todas as substâncias ferrosas ou que tenham atração pelo magnetismo, gruda ali e ele transporta. Quando chega no destino, ele solta. Então você vê que estas correlações começam a ser descobertas por Maxwell. E isso é um avanço muito grande nesse pensar a respeito. Tanto é que agora no texto, Hertz, você já ouviu falar de Hertz, né? Hertz consegue demonstrar a existência das ondas elétricas, descobrindo-as e colocando-as a serviço da humanidade. Hoje em dia é uma unidade de medida. Quantos Hertz? Nas vésperas do século XX, a ciência já considera a natureza terrestre
como percorrida por ondas inumeráveis que cruzam todas as faixas do planeta sem jamais se misturarem. Olha que legal isso aí, porque isso vai possibilitar a emissão de rádio. Os sons podem transitar pela atmosfera sem misturarem-se. Você tem aquelas bandas que fazem a sua alegria quando você se sintoniza numa que você gosta, com música, com noticiário, e elas estão todas cruzando o mesmo éter, a mesma atmosfera, e não se interferem, não se misturam. Você precisa apenas sintonizar o número adequado da ondulação para que o seu aparelho receptor possa estar em contato com a onda que está sendo emitida. Olha que interessante. Aí continua o texto nos explicando. Entretanto, existe uma certa pergunta, uma certa dúvida, uma certa indagação que se generalizara. Reconhecendo o mundo como um vasto magneto, a Terra como um grande ímã, composto de átomos, e sabendo-se que as ondas proviam deles, dos átomos, como poderiam os sistemas atômicos gerar estas ondas, criando, por exemplo, o calor e a luz? Como é que isso pode ter origem? Já não havia mais dúvida a respeito disso, mas ainda restava a pergunta: como é que esses sistemas podem produzir o calor, a luz, o sistema ondulatório? Agora vamos chegar então ao subtítulo que vai explicar isso. A estrutura do átomo. Max Planck, distinto físico alemão, ele percebe, ele repara, isso em 1900, que o átomo, lançando energia, não procede em um fluxo contínuo. Os átomos emitem energia, mas elas não são uma energia contínua. Mas acontece que essas emissões são feitas por arremessos individuais, ou mais propriamente, por meio de grânulos de energia. Quando então ele estabelece a teoria dos quanta de energia. Max Planck então faz essa primeira investida nessa ideia de que depois a gente vai chegar na física quântica. O quanto de energia, a quanta energética que o elétron dispara quando ele volta para a camada inferior daquela em que ele está. Foi com base nisso que Niels Bohr, físico dinamarquês, deduziu que a descoberta de Planck somente se explicaria pelo fato de os elétrons que giram ao redor do núcleo gravitarem ao redor desse centro no sistema atômico em órbitas seguramente definidas, bem marcadas, a exteriorizarem energia, não girando como os planetas em torno do Sol, mas saltando de inesperado de uma camada para outra. E então ele, agindo mais por intuição do que por observação, mentalizou o átomo como sendo um núcleo cercado, no máximo, de 7 camadas concêntricas, plenamente isoladas entre si, no seio das quais os elétrons circulam livremente, em todos os sentidos. Os que se localizam nas zonas mais periféricas, mais longe do núcleo, são aqueles que mais facilmente se deslocam quando eles saem da sua posição, porque eles estão mais longe, não tem tanta atração. E então, quando eles fazem isso para dentro ou para fora, eles patrocinam, eles geram a projeção de raios luminosos. Eles produzem luz. Ao passo que os elétrons que estão aglutinados nas camadas mais profundas, mais unidos ao núcleo, mais próximos do centro, quando eles mudam de órbita, eles deixam escapar raios mais curtos, que se graduam na série dos raios X. Olha que interessante. Dependendo da camada eletrônica em que o elétron se move,
Os que estão mais longe produzem a luz. Mas os que estão mais lá dentro, como estão mais agitados, porque estão mais perto do núcleo, mais atraídos pelo núcleo do átomo, quando eles mudam de posição, eles emitem um tipo de energia que é diferente, que estaria na faixa da emissão de raio-x. Bom, isso tudo são pesquisas com aparelhos rudimentares, mas também por intuição, como o André Luiz está falando, certamente porque, como espíritos, esses indivíduos estão amparados por entidades amigas que estão ajudando a eles conceberem coisas que explicam as descobertas anteriores. Agora vamos continuar a ouvir André Luiz nessa emocionante trajetória. Aplicada a teoria de Bohr em variados setores da demonstração objetiva, quando testaram a teoria de Niels Bohr, ela alcançou encorajadoras confirmações. Começaram a ver que ela tinha uma boa chance de ser verdadeira. E com isso, dentro das possíveis definições terrestres, o cientista dinamarquês preparou o caminho a mais amplo entendimento dos fenômenos luminosos, entendimento da luz. Agora nós vamos ver o que acontece nesta sequência. Vem o subtítulo que você está lendo aí comigo, estados radiante, ou estado radiante e raio-x. Você está vendo que a cada subtítulo a coisa está ficando mais profunda e mais complexa. Cada vez mais chegando no núcleo do átomo. As pesquisas vão de uma descoberta a outra, encaminhando o raciocínio juntamente com a influência positiva dos bons espíritos, porque do lado de lá estão os verdadeiros cientistas que conhecem as estruturas da matéria, o seu funcionamento, então eles usam a inteligência humana encarnada para irem intuindo a um determinado caminho, numa determinada direção. Então, nesse subtítulo, vamos agora ver esse estado radiante e os raios X. A ciência da Terra, antigamente, acreditava que os átomos fossem corpúsculos eternos e indivisíveis. A ciência antiga. Elementos combinados entre si, entrelaçavam-se e se separavam, modelando formas diferentes. Seriam como vasto, mas limitado capital da vida de que a natureza podia dispor sem qualquer desperdício. No último quartel do século XIX, porém, 1875 em diante, singulares alterações marcaram os passos da física. Retomando experiências iniciadas pelo cientista alemão Hittorf, William Crookes, físico inglês, valeu-se de um tubo de vidro fechado, no qual obtinha grande rarefação de ar, fazendo passar através dele uma corrente elétrica vinda de um alto potencial. Você vai ver a imagem do tubo de Crookes. É o desenho e uma fotografia deste tubo que deu origem a esta experiência. Semelhante tubo poderia conter 2 ou mais eletrodos, chamados de cátodos e ánodos, ou mais comumente conhecidos como polo negativo e polo positivo. Estes 2 eletrodos, formados por fios de platina e rematados, acabados em placas metálicas de substância e moldes variáveis. Quando se ligava à corrente, William Crookes, o grande físico, notou que do cátodo partiam raios que, atingindo a parede oposta do vidro, nela formavam uma certa luminosidade fluorescente. Crookes classificou como sendo radiante o estado em que se mostrava o gás contido no recipiente.
E ele disse que ele tinha a impressão de que ele havia conseguido reter os corpúsculos que entrelaçam a base física do universo. Então, veja só, você viu aí o desenho, a ampola, você vê uma cruz, parece uma cruz de Malta, aquela cruz das caravelas, né? Em desenho. E quando ele ligava o emissor, um dos polos, os elétrons corriam e produziam como que uma sombra ou uma fluorescência no polo oposto, reproduzindo a forma daquele desenho de cruz de Malta, que você vê aí na tela. E ele então diz: eu acho que eu consegui reter estes corpúsculos que entretecem a base física do universo. Porque de verdade ele havia feito um vácuo no interior, a princípio não tinha nenhum tipo de ar ali dentro. O que passava era alguma coisa que não dependia do ar e nem estava no ar. E você que está ouvindo William Crookes, você deve saber que esse físico que recebeu o prêmio Nobel, ele desenvolveu com os aparelhos que ele fez diversas experiências com o espírito de Kate King, um espírito que se materializava no laboratório de William Crookes para que ele pudesse medir, pesar, fazer experiências físicas durante 3 anos. E ele escreveu um livro com os resultados das suas experiências. Kate King foi fotografada, ela se materializava usando o ectoplasma da médium, que ele fornecia essa energia bioplástica para que ela tomasse forma no laboratório de William Crookes. Veja só que interessante, na história do espiritismo, este pesquisador, este físico, este homem de altos voos, não se deixou influenciar por aqueles modismos de que não, isso aí não existe, espírito é coisa de bruxa. Não, ele foi estudar com base nos próprios aparelhos que ele mesmo desenvolvera e dos conceitos físicos que ele conhecia. É um detalhe para você poder ver. Nós temos inclusive livros com as fotografias deste espírito materializado no laboratório. Vale a pena você dar uma olhadinha. E esta foi uma experiência muito importante, que ele não teve medo, inclusive, de perder respeito da comunidade científica, dos seus pares, por estar debruçando-se sobre estes fenômenos. Mas vamos voltar ao texto do livro Mecanismos da Mediunidade. Depois que ele fez essa explicação que parecia que ele havia capturado os corpúsculos que entretecem a base do universo, depois dele aparece Röntgen, Wilhelm Röntgen, físico alemão, com esse nome só podia ser alemão, que ele retoma as investigações e projetando raios catódicos sobre a tela metálica, aquele mesmo experimento do Crookes, Röntgen colocou a própria mão entre o tubo e uma pequena chapa recamada, uma chapa fotográfica, vamos dizer assim, coberta com uma substância fluorescente, observando nesta placa que os ossos se destacavam em cor escura na carne que também se apresentava lá, mas que estava em uma cor mais clara, se fizera transparente. Aí estão os raios X, ou raios Röntgen, e foram, desde essa época, trazidos à consideração e aos experimentos do mundo como uma forma de penetração naquilo que está bem guardado no interior do corpo para ver através da pele, ver através dos ossos, avaliar uma fratura, observar tumorações. Tudo isso é um processo, tá vendo como vem uma sequência? Agora, no próximo subtítulo, nós vamos chegar no elétron e na radioatividade.
jovem pesquisador francês Jean Perrin, utilizando a ampola de Crookes e o eletroscópio, conseguiu demonstrar a existência do elétron como uma partícula elétrica viajando com uma rapidez vertiginosa. Então, ficava no ar a indagação sobre a massa e a expressão elétrica dessa partícula. Qual é a massa? A gente diria vulgarmente o peso, né? A massa. E que energia elétrica ela possuía? Qual é a sua carga? Surge, porém, José Thomson, físico inglês, que estudando essas partículas do ponto de vista de um projétil em movimento, consegue determinar-lhe a massa, que é 1850 vezes menor que a do átomo conhecido por mais leve, o hidrogênio. Calculando ainda, com relativa segurança, a carga elétrica e a velocidade dessa partícula. Os apontamentos objetivos em torno do elétron incentivaram novos estudos daquilo que era o infinitamente pequeno. Animado pelos êxitos dos raios de Röntgen, Henri Becquerel, físico francês, com o auxílio de amigos espirituais, porque até então o gênio científico da Terra desconhecia o extenso cabedal radioativo do urânio, ele escolhe esse elemento, urânio, para a pesquisa de novas fontes dos raios X e surpreende, ele detecta as radiações diferentes que fazem com que, logo depois, o casal Curie, Marie Curie e Pierre Curie, franceses ambos, que foram físicos que se dedicaram ao estudo dos fenômenos radioativos, eles procedam à descoberta do elemento rádio. Uma sequência, um bebendo na fonte que o outro descobriu. A ciência percebeu, continua André Luiz nos explicando, por fim, que a radioatividade era como que a fala dos átomos, assegurando que eles nasciam e morriam, ou apareciam e desapareciam no reservatório da natureza. Então estão estudando a natureza, estão estudando essa grandeza infinitamente pequena. Agora chegamos na química nuclear. O contador de Geiger, que é um aparelho, né, que mede emissões radioativas, emergindo no cenário das experimentações da microfísica, demonstrou que em cada segundo de uma grama de rádio se desprendem 36 bilhões de fragmentos radioativos da corrente mais fraca de raios emanantes oriundos desse elemento, perfazendo um total de 20 mil quilômetros de radiação por segundo. No entanto, existe tão grande quantidade de átomos de rádio em cada grama desse metal, que somente no espaço de 16 séculos é que seu peso fica reduzido à metade. A degradação dos átomos vai diminuindo, e aí é a meia-vida que eles chamam. Esta é uma forma de medição de quanto tempo dura determinada substância radioativa para ir se decompondo, porque ela vai emitindo toda essa quantidade de elétrons e vai perdendo esse potencial. Eles chamam de meia-vida. Isso também é muito utilizado para o lixo atômico das usinas nucleares, que tem que ficar guardados em covas, em cavernas salinas, para evitar que a radiação continue a se expandir. Isso acontece também com o acidente de Chernobyl, quando tiveram que construir uma cúpula de contenção daquele material que está lá, emitindo radiação por séculos. André Luiz continua. Aprendendo-se que a radioatividade exprimia a morte
dos sistemas atômicos, à medida que ele vai se soltando elétrons, a radiação, o sistema atômico vai perdendo energia. Aprendendo isso, não seria possível apressar-lhes a desintegração controlada com vistas ao aproveitamento de seus potenciais energéticos? A pergunta: se realmente os elementos vão indo embora aos pouquinhos, leva um tempão para aquele conjunto pequeno de grama, 1 grama, 2 gramas acabarem dissipando-se pela emissão natural dos elétrons, não tem um jeito de acelerar isso e a gente aproveitar essa energia tão intensa retida nesse pequeno corpinho para fazer coisas boas, aproveitar os seus potenciais elétricos? Lá vem a mente pensativa, inventiva. Então, André Luiz continua explicando. Rutherford, físico britânico, lembrou que as partículas emanadas do rádio, aquelas partículas que o rádio emite, não é o rádio que a gente ouve música, é o elemento rádio da tabela periódica. Elas funcionam como se fossem balas, projéteis vigorosos. Ele então fez o quê? Encheu um tubo com nitrogênio, que também é conhecido como azoto, e nele colocou uma parcela de rádio, desse elemento rádio, reparando os pontos de queda dos corpúsculos eletrizados sobre uma pequena tela fosforescente. Ele percebeu então que o rádio emitia toda aquela saraivada de balas, como se fosse uma metralhadora, e ao passar pelo nitrogênio ele produzia uma fluorescência, e essa fluorescência era captada numa tela. Era uma eletricidade captada numa tela fosforescente. Então, ele descobriu, desse modo, que os núcleos do nitrogênio, quando eram espancados em cheio pelas partículas radioativas alfa, eles explodiam, convertendo-se em hidrogênio e num isótopo de oxigênio. Foi realizada assim, de maneira calculada, a primeira transmutação atômica pelo homem, originando-se desde então a chamada química do núcleo, a química nuclear, que termina hoje com a artilharia atômica do chamado ciclotron. Sabe o que é o ciclotron? É aquela estrutura feita num grande círculo debaixo da Terra, com um acelerador de partículas, para que em determinado momento, quando elas estiverem muito aceleradas, se apresente ou um núcleo de um outro elemento, ou algum outro anteparo, para que ao chocarem eles possam explodir. E aí detectar o que está acontecendo com os diversos componentes do núcleo ou do elétron. Então, essa artilharia atômica do ciclotron, aqui em Campinas tem um ciclotron, se não me engano, chamado Sirius. Existe um grande que está na fronteira da Suíça com a França, que tem quilômetros de circunferência, gigantesco, produzindo aceleramento muito intenso para detectar o que acontece com o núcleo dos átomos que são bombardeados. É isso que ele está dizendo. Então, essa experiência de Rutherford vai caminhar até chegar hoje com a artilharia atômica do ciclotron, estruturado por Lawrence, um físico americano, criado por esse Lawrence, a maneira de um eletroímã, onde, acelerados por uma corrente de milhares de volts, em uma tensão alternada altíssima, esses projéteis atômicos bombardeiam os elementos que estão expostos a eles, que se transformam em outros elementos químicos conhecidos, acrescidos dos chamados radioisótopos, que o casal Joliot-Curie obteve pela primeira vez, arremessando sobre alumínio a corrente menos penetrante do rádio, constituída de núcleos de hélio ou hélions. Surgiram assim
os fecundos serviços da radioatividade artificial. Com isso, diz André Luiz, nossos apontamentos sintéticos resumidos objetivam apenas destacar a analogia do que se passa no mundo íntimo das forças corpusculares que entrelaçam a matéria física e daquelas que estruturam a matéria mental. É isso que ele explicou tudo isso para chegar nisso aí. Descobrir como que funciona a matéria física para que depois ele possa trabalhar, na nossa ideia, o mesmo mecanismo da matéria mental. Apesar de fazermos esta leitura dentro desse critério prévio de explicação do porquê que ele está fazendo isso, nós já anunciamos que ele vai usar estes sistemas que a física foi descobrindo para correlacioná-los com o mesmo campo que está envolvendo a mediunidade e a nossa manifestação elétrica através do pensamento. Então você tem bastante material para pesquisar, vai dar uma olhada, tudo isso que André Luiz falou é muito legal. E às vezes a gente já faz tanto tempo que saiu da escola, né, que a gente já não lembra mais desses conceitos. Porém, as pessoas que estão na área da eletrônica vão aproveitar muito esses conceitos. Mesmo que haja algum tipo de, atualmente, alguma interpretação diversa do que o André Luiz está dizendo, ele já disse lá no começo que ele está usando aquilo que naquela época, 60 e poucos anos atrás, já se conhecia. Ele está usando os estudos da época para que ele possa traduzi-los em coisas que a nossa inteligência possa entender hoje. Nós vamos deixar agora você pensando e vamos nos preparar para a semana que vem, no capítulo 3º, Fótons e Fluido Cósmico. Eu aguardo você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Envie para os seus amigos a notícia de que estamos com mais um livro de André Luiz no espírito, no sentido de buscarmos este espírito que está por detrás da letra, e a gente conta muito com você para difundir essa notícia. Você é um elétron energizado que vai sair espalhando toda a notícia para os seus amigos. Isso vai ajudar muita gente. Agradecemos muito o seu carinho, esperamos você na próxima semana. Um grande abraço e muita paz.